Bom dia, criançada, alunos da Escola Estadual Presidente Café Filho. Eu sou o professor Emerson e hoje nós vamos dar início ao conteúdo do segundo bimestre na disciplina de ciências. Então, peguem os livros de vocês, a começar na página 50, a segunda unidade, nós vamos estudar sobre a água, um dos nossos maiores patrimônios, um dos nossos mais importantes recursos naturais que existe no planeta Terra, sem o qual é impossível viver. E o nosso país, inclusive, é privilegiado nesse aspecto. Nós possuímos água em abundância. Agora, o objetivo para a aula de hoje é compreender, em primeiro lugar, a importância da água e, em segundo lugar, identificar a distribuição da água no planeta e os seus estados físicos. Então, em primeiro lugar, a importância da água. Isso é evidente, eu acabei de dizer. É um recurso que é insubstituível para a vida na Terra. Os seres humanos precisam de água para viver, os animais precisam de água para viver e as plantas precisam de água para viver. Ou seja, em outras palavras, todos os seres vivos da Terra precisam de água para viver. Inclusive, os estudiosos, quando enviam, os estudiosos da NASA, quando enviam as suas sondas espaciais para Marte, por exemplo, enviaram um robozinho lá para observar o planeta de Marte, o que eles primeiro procuram para identificar a vida em um planeta é se há água no planeta. Então, o primeiro princípio básico para saber se há vida é se existe água. E a água, ele é um recurso esgotável. Aí você pode dizer, mas professor, chove e aí renova. Sim, chove e renova, mas a poluição que o homem provoca faz com que muitas vezes essa água ela permaneça poluída, mesmo que no processo da chuva ela tenha sido feito de forma limpa, mas na nossa atmosfera existe a poluição. Os rios, alguns já estão poluídos, alguns não, muitos já estão poluídos, lagos, represas, açudes poluídos. Então, quando a água volta para lá, volta a ser poluída novamente. Então, a água é um recurso esgotável. E a distribuição dessa água, é interessante observar, que vai ter lá na página 55, que ela não é feita de forma proporcional. Então você vai ter um gráficozinho no início da página 55 que mostra uma pizza onde a maior fatia, 96% da água do nosso planeta, é composta de água salgada. Então essa água salgada, ela não serve para o nosso recurso. Então isso daqui entra fora da conta. Então, embora exista muita água no planeta, 96% é de água salgada. Os 4% de água doce, você deve observar que eles se encontram em que lugares? Em geleiras e gelo polar, inacessível a nós, em águas subterrâneas, em sua grande maioria inacessíveis a nós, em lagos e rios, esses sim nós temos acesso em abundância, na própria atmosfera e biosfera. Então, observando esse ponto aqui de lagos e rios, que são os que estão acessíveis a nós, e a subterrânea também, mas precisa de tecnologia para acessar a água, precisa que a região em que você esteja tenha lençóis freáticos. Então vamos observar os lagos e rios, que são os mais fáceis a se acessar. Você também vai ter o problema desses lagos e rios, da questão da poluição e se existe na região em que você vive. Por quê? Porque a água no planeta ela não é distribuída de forma igualitária. Tem lugares da Terra que tem abundância de água, como eu falei no início do vídeo, no caso do nosso país. Mas tem lugares em que a quantidade pluviométrica de chuva é baixa, que é o caso, por exemplo, do continente africano. Lá chove pouco, então a água é escassa. Então, enquanto no Brasil a gente gasta água lavando a calçada, lavando o carro, em algumas regiões da África isso
seria praticamente um crime, algo abominável, porque eles mal possuem água para as necessidades mais básicas. Então há um racionamento. Inclusive a própria natureza, ela se adapta a isso. As plantas da região são plantas preparadas para o consumo menor de água. Os animais, a exemplo do camelo, consomem uma quantidade de água que ele consegue suportar durante muitos dias sem consumir novamente água. Então, há uma preparação até do próprio planeta, né, para suportar esse período de estiagem. Mas no caso do ser humano, nós não temos essa condição. Se isso acontecesse com a gente iria sofrer com a falta de água, tá bom? E aí você também vai observar a questão dos estados físicos da água. Você vai ter os 3 estados da água, que é o estado líquido, o estado sólido e o estado gasoso. Sendo o estado líquido aquele que a gente usa para o nosso consumo diário, o estado sólido lá nas geleiras e o estado gasoso quando evapora e vai para as nuvens, aí na questão da atmosfera e da própria biosfera. Na página 54 tem enumerado os 3 pontos dos 3 estados, vocês podem estar fazendo a leitura. Então, enfatizando mais uma vez em relação à importância da água. Você vai ter na página 56 um quadro com vários exemplos que retratam a questão da importância da água. Para a questão da alimentação, da culinária, do lazer, a questão da própria hidratação que nós consumimos, a geração de energia que a gente falou em uma aula passada, a questão da higiene, o banho, a escovação, a questão da vida aquática, os animais que vivem na água e também dos animais terrestres que precisam consumir a água, a questão do transporte, né? Você tem as embarcações que usam os rios ou até mesmo o oceano para transportar alimento e outras coisas. E por último, a questão da obtenção de alimentos, a exemplo dos peixes, tá? Então, basicamente, a água é vida e precisa ser bem gerenciada, tá bom? Então essa é a aula de hoje. Ainda tem um último ponto aqui na página 58 da geração de energia elétrica, mas eu não vou discutir isso porque nós já discutimos em outra aula e vocês podem estar fazendo o resgate dessa aula, tá bom? A atividade que vai ficar para vocês fazerem começa na página 55, são as atividades do livro, como sempre, 55, 56 e 57. Então, boa sorte. Qualquer dúvida em relação às perguntas, deixe no comentário que a gente vai tirar as dúvidas de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.